Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito bem. Mais uma vez, galera, perguntar. Dessa vez aqui, mais vizinho. Mais pro nosso querido Sora Leve. Dessa vez aqui, capítulo 143. Nosso querido Nerd Pack, né, cara? Vamos lá, agradecer o pessoal que tá aí no canal. Obrigado, tá, gente? Não se esqueçam do like, inscrever se não for inscrito e quem puder virar membro. E também passe no nosso canal principal de reacts de anime. O link tá aí na descrição. Exato, foi muito bem disso, galera. Faz aquele likezinho. E, cara, sem mais delongas, mano, bora lá? Última chinesinho, então, let's go. 1, 2, 3, vai. Dois. Solé, irmão, JV Machado Solé. aqui para mais um Solé. review de Solo Leve. E minha gente, que capítulo louco, hein? Muitos altos e baixos, veio um balde de água fria primeiro, depois não deu nem tempo de a gente ficar abatido com o que rolou, né? E já veio aí uma dose de adrenalina e expectativa pelo próximo capítulo. Enfim, Sim, né? que é Bora bom. bater aí mais um papo sobre mais um capítulo. Mas antes, você já sabe como funciona, né? E a gente conta aí com o seu like de fortalecimento para levar a palavra do solismo cada vez mais longe. E se inscreve aí também, larga o dedo no sininho para o YouTube te notificar de futuros conteúdos como esse. E atenção, galera solista aí, eu preciso lembrar a todos aí que o terceiro volume da Bíblia do Solene já está em pré-venda na Amazon, então não se esqueçam de já garantir aí o terceiro volume pelo nosso link aí embaixo. Lembrando que na Amazon você pode reservar o produto agora e você só vai ser cobrado depois que o produto já foi enviado para você, né? Então já pelo menos reserva aí sem medo para não ficar sem o seu depois. Então o link vai ficar aí embaixo, lembrando que vocês sempre contribuem com o canal sem custo adicional para vocês comprando pelo nosso link. E na verdade, né, depois que você entrar na Amazon por esse link, qualquer compra que vocês fizerem já vai contribuir com o canal. Não precisa comprar só quadrinho não, ajuda, viu? né? Então Um se você computador quiser aí, né, que comprar um tem... celular, uma TV 4K, uma máquina de lavar, manda ver aí que a gente vai ficar aqui rindo à toa, transformando tudo em litrão para as lives de quinta. Será que eu podia contar isso ou dar merda na monetização? A verdade precisa ser dita, né? Enfim, galera, bora pro review então. Minha Bora. gente, finalmente a gente viu o famoso Kamishi, também conhecido como o terror de quem tem toba, o laxante de caçador rank S, o Paulo Brief na sauna, o disco da Xuxa ao contrário, ou simplesmente a maior calamidade da humanidade. O que só era verdade até terem inventado o TikTok, né? Mas enfim, o dragão bolado finalmente apareceu em todo o seu Da hora, esplendor da e hora, glória aí mano. pra gente. E ele já chegou como se dirigindo diretamente ao Sung, o reconhecendo como o Rei dos Mortos, o Monarca das Sombras. Claramente, os habitantes do caos reconhecem os monarcas pela energia aí que eles emanam e tal, né? Então, independente da casca e do rosto, né, que ele vê ali naquele ser humano, o Kamishi sabe exatamente a verdadeira natureza do Sung. Mas antes mesmo que o Sung respondesse qualquer coisa, o Kamishi percebeu aí uns humaninhos ali em volta, né, olhando pra ele embasbacados. E aí, nessa parte, foi como se ele tivesse surtado. Ele ficou tipo como, humanos? Tá fuck, humanos aqui? Ah, não. Humanos não. Pois é, mas vamos ser sinceros, né? Todo mundo já se sentiu assim um dia. A Já, gente sabe né, cara? exatamente como o Kamishi se sente. Fala pra mim que de vez em quando você não entra no Twitter sem nem saber por que você tá fazendo isso, que você não Ah, eu deveria. não entro, Aí não você uso lê Ah, meia também dúzia não. de tweets e você já não fica. Humanos? Como Ah, pode, não, né? humanos? Que merda, humanos, morram. Pois é, todo mundo já sentiu assim. Inclusive os governantes podiam ter economizado aí milhões de cristais mágicos, né? Eles só precisavam ter colocado lá um telão gigante com o Twitter aberto para os monstros verem aí por uma semana, que eles já iam sair de lá varrendo a humanidade do mesmo jeito. Se liga nessa economia. Esses caras têm que me contratar aí, cara. Eles não manjam aí da eficiência, né? Mas zoeiras à parte, eu queria comentar uma questão sobre essa cena aqui. A gente viu que o Kamishi surtou, né? Quebrou foi tudo, já estava prestes a fazer churrasco de humanos quando o Sung parou e falou que ele não precisava mais fazer aquilo, porque ele já não tinha mais um cristal dos governantes controlando ele, né? Mas aí, sinceramente, é um pouquinho de forçação de barra do Webtoon de querer dar mais uma ênfase nessa parada dos governantes, colocando os monstros contra a humanidade e tal. Porque lá na novel, e sim, eu vou falar da novel de novo, eu sei que já deve ser um meme aqui, a cada 5 minutos o JV fala, Mas lá é da na hora essa novel. comparação. Eu prefiro Mas que eu ele sei continue vocês falando, tá gostam. ligado? Pra gente saber a Enfim, diferença, na mano. novel é descrito na verdade que o Kamishi simplesmente despertou, olhou para um punhado de humanos e ele se lembrou de seus últimos momentos de vida. E aí ele se lembrou que os humanos mataram ele e pronto, foi o suficiente Ah, pra ele mais ficar puto e plausível. querer matar todo mundo. Não precisava aí dessa historinha de cristal e governante mais não, gente. Isso aí foi enrolaçãozinha. Com ou sem cristal, ele ia passar o rodo em geral só pela força do ódio. Outra questão é que logo quando o Sung deu aí o comando pro Kamishi parar, na novel ele ficou até aliviado de Kamishi ter de fato obedecido, porque por um segundo ali
ele ficou preocupado, já que ele sentiu que o ego do dragão era poderoso demais. Mas enfim, eu só queria comentar com vocês essa leve diferença de tonalidade entre as duas mídias, né? De resto, a gente viu que o Sung tá super fluente em monstrês, né? Ou na língua do caos, ou sei lá como se chama essa miséria. Mas obviamente o cara fez algum curso intensivo com Ashman, cara. Inclusive, se você quiser aprender a falar monstrês, vai ficar o link aqui embaixo por onde você... Sacanagem, galera, eu tô só zoando mesmo. A não ser que você tenha um curso de monstrês e queira anunciar com a gente. Aí você entra em contato mesmo e vamos conversar. Isso, inclusive, se você tiver qualquer coisa pra anunciar, bora conversar mesmo. Vai que a proposta é boa, né? Mas enfim, a gente viu o Sung batendo aí o maior papo com o dragãozão super à vontade e o Kamishi instantaneamente o reconheceu como seu novo rei. Ele até comentou aquilo lá sobre a tal sensação de virar um subordinado do Monarca das Sombras, né? É aquele efeito psicológico, né, que o poder do Monarca das Sombras causa nas criaturas revividas. Que é até aquele caçador-curador de Rank S, né, da Coreia, que tinha sido revivido pelo Sung, ele tinha até alertado antes, vocês lembram? Que ele tinha uma mensagem para passar pro Sung, enfim. Só que a maioria dos seres, eles não são inteligentes ou conscientes o suficiente para terem a noção do efeito ao qual eles estão submetidos, né? Mas o Kamishi entende exatamente, no entanto, nem um dragão de respeito ali como ele consegue fazer qualquer coisa contra isso e nem mesmo achar ruim, né? Ele simplesmente aceita esse entrega de corpo e alma e pior ainda, passou a se comportar como um animal de estimação. Aí aquele papo sobre moralidade que daria uma conversa bem extensa, né? Os efeitos da habilidade do Sung são bastante questionáveis. Para quem vê de fora, poderia dizer que não há nada de errado. Afinal, as criaturas estão até servindo a ele de bom grado, por sua livre e espontânea vontade, ou seja, exercendo seu livre-arbítrio. Mas é aí que tá, né? De fato, não existe mais nem o livre-arbítrio. A habilidade compele a pessoa a servir e, mais que isso, gostar de servir e querer viver só pra servir. Seria tipo escravizar alguém, só que constantemente dando uma droga a ela que a fizesse gostar de ser um escravo. E aí chega um fiscal do trabalho pro escravo e diz: opa, eu vim te resgatar desse cara aí, vem comigo. Aí o escravo diria: você tá louco, mano? Eu sou do meu mestre, eu adoro servir. E aí, o fiscal do trabalho deveria continuar tentando salvar o escravo? Nesse caso, o escravo ainda é um escravo se ele quer servir? O querer dele é algo que realmente existe? E daí a gente entraria em questões filosóficas mais profundas que só fazendo um podcast aí pra conversar mesmo. A gente até meio que falou por alto isso outra vez em outra review, mas enfim. Vamos nem entrar nessa treta aí por enquanto, que eu já até desviei demais do capítulo. Mas review é pra isso também, né, gente? Pra gente bater esse papo assíncrono aqui entre nós e devagar sobre os conceitos da obra. Dito tudo isso, sim, o Kamishi virou um cachorrinho na mão do Sung. Dito tudo isso, sim, o Kamishi virou um cachorrinho, né, na mão do Sung. E aí ele aceita o Sung como seu novo rei e diz que ele antes era súdito de um outro rei, né? E aqui, se eu não me engano, é a primeira citação ao Monarca da Destruição, o Antares, que ainda não mostraram o nome na Webtoon, mas segura aí esse spoiler. Só tem uma questão nesse diálogo e aqui eu vou parecer um babaca querendo implicar com a tradução, mas enfim, né? A versão BR foi traduzida como o Rei Louco dos Dragões. Foi mesmo. E esse não é, na verdade, o título de Antares. Mas hoje, quando saiu a versão da Scan americana e eles escolheram a palavra Mad na versão deles, eu imaginei que a versão da Scan BR poderia também vir com um problema, né? E de fato veio. Obviamente que eu não estou reclamando dos caras, o trabalho deles é excelente e a velocidade do trabalho deles é melhor ainda, né? Então eu falo mais para agregar e explicar melhor aqui do que para criticar. A tradução ficou o Rei Louco dos Dragões, só que parece que o rei que é louco e esse não é o caso, né? Na versão da novel oficial em inglês, ele é referenciado, na verdade, como The King of Berserk Dragons. E vocês já devem conhecer a origem da palavra Berserk, né? E a tradução mais utilizada para a palavra é furioso. Mas a palavra pode ser um sinônimo para mad. Só que mad em inglês também pode significar furioso ou louco. Um erro de tradução. Se você traduzir a frase You are making me mad, por exemplo, ela significa, na verdade, o nosso você tá me deixando puto, né? Em PTBR. Enfim, a Scan americana, que publicou o capítulo ontem, 13h, ou no caso hoje, se você for membro da galera e estiver vendo esse review na noite de quarta-feira, os caras deixaram o nome traduzido do coreano como The King of Mad Dragons, ou seja, ainda assim é o rei dos dragões furiosos. Mas na novel, a tradução oficial em inglês ainda é Berserk Dragons, que fica muito mais maneiro, né? No coreano também são dragões furiosos, mas aqui a Scan BR deu uma leve vacilada e deixou como o Rei Louco dos Dragões. Mas não é o rei que é louco, e na verdade nem os dragões, né? O adjetivo é para os dragões, e eles são putos da vida, ou seja, furiosos.
Mas perceba que é o Entendemos já, King, entendemos. depois vem o adjetivo e aí vem aí os dragões, né? O adjetivo pertence aos dragões, enfim. Eu dei essa volta toda só pra limpar aí o nome do Antares e vocês não ficarem achando que é cópia de Game of Thrones. Inclusive, Game of Thrones. Mas e da nem hora que de ele é explicar, louco, porque né? senão Porque realmente seria ia uma parecer falta que de respeito o aí com Antares que era monarca maluco, mais tá ligado? bolado de todos, né? Parece Agora, mesmo. continuando, a gente viu o dragão aí abanando o rabinho de felicidade ao servir ao Song, que foi uma cena meio cômica, mas pra mim foi um bocado demais. Eu achei que o Kamish podia no mínimo manter um pouco de dignidade, né? Imagina um samurai servindo a um shogun. O cara pode ser infinitamente leal sem precisar deitar, rolar e virar um cachorrinho, né? Porque é um reflexo meio bestial demais, né? No entanto, o Kamish é uma criatura muito consciente. Mas eu também não tô aqui pra reclamar de tudo. Eu sei que a maioria vai gostar e tal, eu só tô dando a minha opinião. Mas enfim, chegamos àquele momento onde nada disso até aqui importou, porque o Kamish simplesmente começou a evaporar diante do Sung. E minha Só bad gente, vibes, que isso eu momento tô. maldito, viu? Eu aposto que tava todo mundo feliz. E olha que a maioria de vocês viu a zona dos spoilers e sabia que isso ia rolar. Nós não Imagine como É. eu estava lendo isso na novel. Tava lá um jovem sonhador, cheio de planos para um Sung com um dragão, e de repente o dragão Também matar o evapora. dragão ia ser muito louco. Essa foi a cena mais frustrante de solo leveling. E eu sinto a dor de vocês, eu sei como é. E o Sung lá desesperado, gritando pelo sistema. Ele achou que ele fosse o Hackerman, né? Que ele tivesse tudo sob o controle dele, que o sistema tivesse capacidades infinitas. E aí ficou lá gritando sem poder fazer nada e a alma de Kamish já tinha ido longe demais. Eu só não entendi muito bem essa parada porque sejamos francos aqui, né? Não faz o menor sentido, certo? O dragão aparecer primeiro todo poderoso tinha poder suficiente para explodir uma barreira só de encostar nela. Ele ia desintegrar caçadores de rank alto naquela sala como se não fossem nada. E aí do nada ele evapora e o sistema diz que já tinha passado tempo demais. O que não faz sentido é que ele foi recuperado como sombra primeiro, e se o corpo de sombra foi feito, foi porque ele pôde ser recuperado, né? Daí como que um dragão ali forte do nada some porque a alma dele tinha ido pro vazio? Se fosse assim, o Sung não deveria nem ter conseguido formar a sombra primeiro, né? Isso aí eu acho que foi um vacilo do autor e foi só ele querendo fazer uma gracinha com a gente, né? Até porque seria broxante o Sung chegar lá, tentar 3 vezes e não levantar o dragão e ir embora. Ué. Mas continuou sem fazer sentido nenhum. Ou era pra voltar e ficar, ou não era nem pra ter conseguido extrair a sombra, né? Totalmente sem sentido. Faz São sentido nesses mesmo, né, momentos mano? que eu Não digo faz, que é melhor tipo, não faz buscar sentido. sentido em solo leveling. Só Ele senta volta, aí e curte a fala, viagem. Enfim, conversa, foi aí e a que o sombra não Sung pode- saiu não- de lá puto. O cara passou muito jogou tempo já que ele laço morreu. de aço, entortou, foi tudo. Eu achei que ele fosse desabar o prédio inteiro. Daí ele voltou pro hotel, de cara amarrada, né? Só pra descobrir que o Jinro não estava mais lá. E o chefe Wu veio com aquele papo louco ali de que o Jinru tinha saído quando recebeu uma mensagem do Sung. E meus amigos, é aí que uma nova treta começou a se formar, que era o mínimo que a gente tinha que receber mesmo, né? Pra compensar a perda do dragão. O chefe Wu contou que veio um caçador da Guild Scavenger em nome da Associação de Caçadores buscar o Jinru pra ir até o Sung. Aí o Adam White já foi logo se metendo no papo falando que ninguém da Scavenger tem autorização pra fazer nada em nome da associação, então essa história aí tava esquisita, Tá mal né? contada. E nisso o Sung, que já tava puto, começou a se sentir ali um cheiro de treta no ar. Aí o Adam ligou pra Guild Scavenger, né, pra tirar satisfação, e na hora a mulher lá que atendeu já sacou ali o capeteiro que tava prestes a desenrolar, e ela até perguntou se o Sung já estava sabendo disso. Nessa parte no Webtoon não mostra, mas na novel o Sung tá ouvindo a ligação do Adam e ele percebe que o negócio era sério. Aí o Adam vai se virar pra falar com o Sung e já era. O cara já tá lá fora farejando pelo Jinwoo. Aí a gente já sabe o merdeiro que tá pra rolar, né? O Sung, infelizmente, não tem uma sombra colada no Yujinro porque ele usou daquela vez lá que ele ajudou com o pai do cara e esqueceu de colar a outra no lugar, né? Então o que resta é ele espalhar centenas de sombras pela cidade e deixá-las procurando. Enquanto isso, Thomas Porra, é Andre muito bom chega poder, no né, lugar mano? onde Don Suk deveria estar quietinho, né? E descobre que o cara desmaiou os outros caçadores que estavam vigiando ele e ralou pra fazer merda, né? Aí o Andre ficou tão puto que começou a brilhar de dourado. Agora você vê, né? O cara conseguiu deixar 2 ranks nacionais putos no mesmo capítulo, cara. Isso aí só pode ser um dom. É um Isso que é a talento parada, né? único, Quando você é muito pode chamar poderoso, né, alguém. mano? A galera Enfim, começa a galera, pirar, eu né, não mano? vou nem ficar fazendo Esse conjectura começa. sobre o que pode acontecer ou não. Bora logo pra zona de spoilers, que eu Não, que Então aqui bora a gente, logo ó. parar por Aqui aqui, a né? gente não quer nada dando spoiler, a gente quer assistir na íntegra. Mano, mas, pô, muito bem feito, mano. Sem maldade, muito bem desenhado o dragão, cara. Pena que, né? Ele É. voltou só pra dar um oi, né? De resto, É, a vida dá dessas. então, né? Mas, mano, acho que não demais é isso. Tem algo a acrescentar? Não. Mas eu prefiro aqui, galera. Muito obrigado por ter assistido aqui de coração. E valeu. Falou. Falou.